Bom, boa tarde a todos, sejam todos aí muito bem-vindos. Eu lembrando que essa aqui é a quinta aula, então tentar apanhar aí as 4 primeiras aulas para nós conseguirmos fazer uma atividade. O tema da aula de hoje na disciplina de liderança é quais são os seus valores fundamentais. Então, antes de mais nada, eu vou insistir bastante aí ao longo do bimestre que vocês sempre façam as anotações em relação ao título da aula, o objetivo da aula e ao conteúdo. E aí a minha preocupação é que você só grave o mínimo no sentido de conseguir estudar e se aprofundar nos temas, né? Então, quais são os seus valores fundamentais? Liderança baseada em valores, quinta aula. E aí a gente vai continuar aí. Bem, continuando, você percebe aí que a gente está aqui entre a terceira e a quinta semana e o tema a ser trabalhado no sentido de o quanto que você necessita compreender o que significaria confiança num contexto aí para nós entendermos aqui o conteúdo da disciplina. Então, não que você esteja interessado a fazer isso, mas é necessário aí ter os temas para que você possa responder as questões. Então, de novo, né? Os temas centrais é a confiança, limites, integridade, vulnerabilidade, valores e resiliências. Então, durante todas essas semanas aí, objetivamente as perguntas serão no significado dessas palavras e como é que você enxerga essas palavras e como é que a gente coloca em prática essas palavras. E aí, sempre ao término, depois eu vou olhar no caderno, e em relação a essas palavras, eu vou querer um entendimento a partir do que você compreendeu, tá bem? Então, mais uma vez, então aqui para nós anotarmos aí o objetivo da aula, trabalhar o conceito de liderar com os valores fundamentais. O conteúdo, né, seria reflexão sobre os valores pessoais e sua importância na tomada de decisões éticas e responsáveis na liderança. A discussão sobre o impacto dos valores na resolução de conflitos e nas relações interpessoais no contexto de liderança. O exercício prático de tomada de decisões em grupo, alinhando as escolhas com os valores fundamentais de cada membro. Então, o que é necessário você compreender aqui do que está sendo transmitido? Como você compreende esses conteúdos e como esses conteúdos se darão na prática? E aí, alguns dados aqui da aula, as habilidades que se requer para compreender o texto, para se compreender o conteúdo. Então, analisar situações da vida cotidiana, estilo de vida, valores, condutas, etc. O professor está usando aqui de meios tecnológicos. Então, só para que a aula fique mais dinâmica, lembrando que assim, fora esse conteúdo dessas aulas, eu preparei também num outro vídeo de 3 minutos do texto corrido. E aí, para nós darmos tempo para vocês escreverem no caderno, fazer os ponto a ponto, tá bem? E aí eu vou desenvolvendo, mas o básico é isso aqui. Se for necessário, eu deixo pausado para que você anote os conteúdos, deixe no caderno para poder se verificar se você compreendeu as interações textuais, tá bem? A partir dessa aula, é fundamental, eu peço que todos vocês, que todo mundo escreva individualmente, peguem uma folha e papel, escreva e escrever o que está se compreendendo da aula. Então a gente volta, você pega os pontos chaves para fazer essas anotações, entendeu? Então eu precisaria rever aí as outras 4 aulas anteriores para saber como é que andam as anotações. Então daqui para frente
Vou tentar cobrar o máximo possível isso aí, tá bem? Aqui, nesse slide 5, faremos uma atividade de duplas. E aí, nessa atividade de duplas, eu vou preferir que vocês conversem entre vocês, escrevam entre vocês acerca da tomada de alguma decisão. Pode ser qualquer decisão. O professor não está aqui para impor o que você vai decidir aí com o seu colega. Pode ser até um assunto trivial. Então, discuta qualquer tipo de assunto e fala, não, beleza, eu vou tomar uma decisão aqui com um coleguinha. Aí eu vou dar um período aí de 10, 15 minutos para vocês fazerem, criarem um texto e conseguir explicar para mim que decisão que vocês tomaram. Beleza? Esse é o cerne aí do exercício. Esse exercício vai ter um outro, a gente vai começar a fazer muitos exercícios práticos em relação a definir grupos de trabalho. E aí esses grupos de trabalho, eles decidirão acerca sobre algum tipo de trabalho que vocês poderão realizar. Então, é necessário aqui, eu peço a compreensão, é necessário que vocês levem a sério isso e encarem como se fosse uma dinâmica de grupo, uma dinâmica como se vocês estivessem trabalhando em alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, tá? Então, é só necessário a atividade, ela é exemplificada no saber se os senhores sabem se organizar para definir qualquer tipo de trabalho. Então, o exercício prático vai ser esse, tá bem? Continuemos com os valores na prática e ainda refletindo o exercício anterior que foi proposto. Então, só para retomar e você não se perder. O professor primeiramente pediu, colocou o conteúdo do que vai ser trabalhado, quais são os valores fundamentais. No segundo passo, o professor está pedindo que você escreva em relação aos pontos que foram colocados aqui no slide. Num terceiro ponto, está pedindo um trabalho em equipe para uma definição de algum tipo de meta, por definição de valores e definição de estratégias. E aí a gente vai continuar fazendo esse trabalho para você entender o que é a liderança. Então, é uma liderança individual, uma liderança compartilhada, mas fundamentalmente aqui é um exercício de compreender que a liderança do ser humano ela sempre está correlacionada a trabalhar junto com os outros, né? A ter uma equipe, enfim. E aí esse é o objetivo da aula de hoje. Aqui uma pequena tabela para você ter uma noção aí sobre distribuição justa, desigualdade em trabalho em grupos e decisão familiar ridícula. Então, cada tópico desse, eu vou pedir que cada um leia, se for possível, se der tempo, para nós podermos debater isso aí e encerrarmos para que fique mais cimentado aí o tema, tá bem? Lembrando, o material, conforme vocês podem ler, o material ele insiste para que a gente discuta, para que a gente debate. E por isso que é o seguinte, por que é o professor de filosofia que dá essa aula? Porque essencialmente tudo girará em torno de uma dialética. Tudo gira em torno de conversar. Então, sei que vocês às vezes são imaturos e tal, querem brincar, estão distraídos, mas aqui, o cerne da aula, o central da aula, para você entender as minhas aulas, eu sempre faço um esforço enorme para tentar dialogar com vocês, porque nenhuma posição do ser humano é monocrática. A gente sempre tem que colocar os valores em prática e os valores mais importantes em qualquer trabalho, em qualquer situação humana, é o diálogo. Então, os exercícios eles estão concentrados de você escrever, dialogar, trocar as ideias para nós chegarmos a algum tipo de consenso,
Tá claro até aqui? Se não ficou claro, mas essa é a ideia. Então, por isso a gente vai encerrar. Aqui tem as considerações no sentido de ouvir. É um vídeo, tecnicamente, se eu fosse passar o slide todo e tal, trabalhar aí daria 50 minutos. O professor tentou reduzir ao máximo, tá bem? Mas esse é o objetivo, e aí a gente vai trabalhando aos poucos até a compreensão total do texto, tá bem? Então tem aqui, alinhe seus valores e seja um líder melhor. Vai ter as referências, e aqui está a referência da aula. E aí eu espero que a gente consiga trabalhar e que vocês consigam produzir, tá bem?